Eu sou a Agnes, estou há muito tempo sem fazer nenhuma live, então desculpa o atraso e desculpa a demora aí, que estava meio perdida no Instagram. Mas eu tinha feito a proposta de hoje, no meio do carnaval, conversar um pouquinho sobre violência, principalmente parte sexual, porque foi um tema que surgiu assim para resgatar e curar muitas partes em mim que sofri abuso. E acho que, olhando para tudo isso, eu acredito que o ato de poder falar, não só nas minhas terapias, não só nos grupos que eu frequento, mas poder falar é uma forma de ajudar a cicatrizar algumas feridas, deixar de sentir, né? A gente nunca vai deixar, né? Como nenhum trauma, seja uma violência sexual, seja uma violência psicológica, aquilo vai estar sempre voltando na nossa cabeça, né? É assim que o sistema de trauma funciona na gente, né? Às vezes a gente precisa pedir ajuda mesmo, né? Terapia, medicação, e quando a gente traz isso à tona, né? Como diria, quando a gente joga luz sobre esses eventos, isso ajuda a gente a se curar também, né? Então eu quis conversar um pouquinho porque é muito difícil as pessoas conseguirem um ouvido adequado para quando elas vão expressar esse tipo de dor. Estou dizendo de experiência própria, que quando eu acabei de contar para minha irmã que eu era abusada, ela disse, mas você tem certeza? Então, infelizmente, muito da subnotificação que acontece é por causa disso, porque a vítima é questionada, porque o abusador quase sempre é homem, né? Então a mulher é que pode estar inventando, a mulher é que pode estar fazendo de vingança, então é como se fosse tudo bem. Na verdade, o meu agressor falou exatamente isso, o que tem se eu comer ela? Então, esse é o tipo de comportamento que é muito patológico. E se a gente não se empodera e não tá bem aqui, sabe? Fica mais difícil a gente lidar com essas dores. Porque a vergonha, a culpa, o medo, a raiva, a gente fica carregando aqui. Uma parte é nossa, é da nossa dor, é do nosso trauma, mas uma parte é deles, sabe? De quem agrediu. E a gente não precisa carregar tudo junto. A gente pode deixar as coisas mais leves. A gente não fez nada errado. Então, o que a família vai dizer, o que os amigos vão dizer, o que o seu agressor vai dizer, né? O meu falou que até que ia processar, né? E ela que é meu parente, né? Mas quando a gente traz a verdade, essas pessoas que são abusadoras e pode ter um perfil grande, né? Nem sempre o abusador é o que está drogado ou bêbado, nem sempre o abusador é aquele que é um pedófilo em si, né? Que eu vou também explicar um pouquinho, eu tinha posto umas enquetes, né? O pessoal lê, né? Porque cada coisa é uma coisa. Nem sempre um pedófilo ele é abusador, né? Nem sempre a pessoa que comete alguma violação dessas, ela faz só pelo prazer sexual. Principalmente em relação aos homens, tem muito a ver com essa sensação de poder, de dominação, né? De estar numa situação em que pode machucar o outro. E muitas vezes são só sociopatas mesmo, que nem o que eu falei, né? Que me abusou, acha que tá certo, que não tem nenhum problema. E isso é muito perigoso, porque, né, sociopatia, a pessoa realmente não consegue ter empatia, se colocar no lugar do outro, não consegue se arrepender. Então, muitas vezes, isso se perpetua e as vítimas são inúmeras. Então, essa foi a outra razão que eu achei que eu precisava falar, né? Porque eu tô conseguindo lidar com isso melhor agora, que eu tenho 40 anos. Agora imagina para
meninas mais novas que estão aí. Eu atendo muita gente que sofreu abuso, não só, né, mulheres, mas homens, tá? Adolescentes, e o impacto disso é muito grande. Né? A chance da pessoa desenvolver depressão, desenvolver ansiedade, toque, dependência química, alcoolismo, a chance de suicídio, tudo isso aumenta muito quem é vítima de violência. Tá? E eu tô falando violência no modo geral, não especificamente da violência sexual, porque, né, a violência, né, significado é agir com truculência, com força bruta, né, e isso pode ser feito psicologicamente, financeiramente, e o abusador sexual nem sempre, como eu disse, é um pedófilo. Às vezes é essa sensação, né, de dominar, de conseguir que seja daquele jeito que ele quer, né, e de se sentir superior ao outro. Isso é uma coisa que é muito patológica, né? E claro que quem é o pedófilo que sente atração por crianças e jovens, né, porque por definição seria menores do que 14 anos, por exemplo, quando a pessoa tem uma relação com uma menina de 12, 13, mesmo que ela consinta, que ela queira, que ela fale, meu namorado, por lei, a pessoa com menos de 14 anos não é capaz de julgar. Então é considerado um estupro, que o estupro é o tipo mais grave de abuso. Né? É como se fosse uma grande coisa cheia de partezinhas dentro. Né? A violência tem vários tipos de violência sexual. Né? O abuso várias formas de abuso sexual. E o estupro ali dentro é o mais grave, porque é o que age com força. Né? É o que usa meios violentos para conseguir ter o prazer. No assédio também tem essa relação de prazer, porque para ser um assédio, né, não precisa haver contato, não precisa haver toque, não precisa haver nada, mas já é uma reação de impedir a liberdade sexual da pessoa. Né? E como tem essa relação de poder, quando a pessoa sofre um assédio, isso é considerado crime. Então, daquela enquetezinha que eu falei, né, o estupro é um crime, o assédio é um crime, né? Nas empresas é muito comum, mas também tem assédio moral, não só assédio sexual, né? E quando a gente fala em abuso, né, também é uma forma genérica de se falar, né? Porque o abuso sexual também pode ser muitas coisas. Então, aquela coisa de obrigar a assistir um filme que seja sem a pessoa querer ver outras pessoas fazendo sexo, se expor, isso já é uma forma de abuso, isso é uma violência sexual. Né? O estupro serve também como se enquadra também como crime, né? Porque muito dos que cometem o estupro são parentes ou pessoas próximas, né? E a pessoa cria uma certa confiança, né? E aí ela vai lá e abusa desse poder. Né? Então, o estupro tem essa coisa da conjunção carnal, mas também não necessariamente precisa ter isso. Né? O sexo oral, masturbação, colocar objetos dentro, são considerados estupro. E isso é uma coisa que, por exemplo, antigamente, né, antes da legislação mudar, homem não poderia ser estuprado, porque antes era só quando tinha penetração, pênis, vagina. Então olha o absurdo disso, e hoje já não. Hoje o estupro pode ser caracterizado por várias coisas, mas o principal é essa forma violenta e de ameaçar. Então são coisas muito parecidas, muito próximas, né? Mas quando a gente fala também em abuso, é muito comum a gente tá falando principalmente em relação a crianças, né? Que não tá falando dos menores de 14 anos, né? Mas entre 14 e 17 anos, né? Que é considerado
ainda menor de idade, também pode ser um estupro, né? Não é porque tem 14 anos e consentiu que não foi um estupro, porque aí vem aquela outra coisa que a gente, né, quase não fala, que é o estupro marital, né? Que é porque, mas é minha namorada, é minha companheira, é meu esposo, então aí a pessoa tem obrigação de manter relação sexual, e às vezes é forçada a manter essa relação sexual por meio de ameaças, de que vai ser posta para fora, de que vão terminar o namoro, de que não vai sustentar o filho, sei lá o que, além de ameaça física. Então, o estupro é a pior forma, mas ele tem muitas coisas ao redor, né? Porque quando a gente fala em violência sexual, né, o termo violência eu falei, que vem de agir com brutalidade, né, com força bruta. Agora, o violar é quando quebra as regras. Então, tem muitas formas de você violar a sexualidade de alguém. E os abusadores, geralmente, se sentem seguros e se sentem no direito de fazer, porque não se fala. Por isso que eu queria também trazer um pouquinho disso, do que é cada coisa, porque quando a gente se empodera, quando a gente entende o que está acontecendo, aí a gente pode realmente mudar. Porque não falar, porque ter que ficar escondendo, isso é o que deixa os abusadores mais seguros de continuar fazendo. Então, não dá pra gente, é um tabu falar de sexo em geral, mas não dá pra gente calar essas dores que vão ecoar na vida da pessoa para sempre. E porque quem precisa também de ajuda é quem fez a violência. Em terapia sistêmica a gente fala que, né, o perpetrador também está agindo, pedindo socorro. Você agir com violência quer dizer que aqui dentro também não está bom. Porque talvez carregue muita coisa lá de trás. E não é uma desculpa para agir assim. Mas, voltando, né, à enquete que a gente tinha colocado, né, do que é crime e o que não é, pedofilia não é um crime em si. Ele pode ser enquadrado em diversos crimes, de acordo com o Código Penal ou, né, Estatuto da Criança e Adolescente, mas em si não é. É uma doença, é uma parafilia. Então, tem tratamento. Agora, quem vai admitir e vai querer tratar? É muito raro. Mas não dá para falar que o pedófilo é um criminoso, porque o crime, na verdade, é quando ele vai lá e viola alguém. Então, não é uma coisa de querer passar um pano, né? Ou de que isso vai diminuir a pena dele, mas é uma doença. A pessoa que é pedófila tem atração, desejo por crianças, ela pode viver sem nunca encostar em nenhuma criança, e ele não é um criminoso. É que nem quem tem cleptomania. A pessoa tem essa doença. Agora, ela pode se tratar, pode ficar bem. Agora, se ela entrar numa loja e, por causa da doença dela, ela roubar, ela ainda assim tem que pagar, né? Criminalmente. Isso continua sendo um crime. Então, a pedofilia em si não é um crime. Agora, o que a pessoa vai fazer com isso pode gerar um crime. No caso de criança, aquilo do abuso inclui também tirar foto, aquela coisa de pornografia infantil, de espalhar. Isso também se enquadra, né, no abuso. E quando a gente começa a abrir isso e contar para as pessoas, é uma coisa que é assustadora, é dolorosa, que traz impactos para a vida inteira, Só que se a gente não começa a falar e dar espaço para as pessoas falarem, os abusadores continuam sem pedir ajuda, sem esse tratamento que eu estava falando que é possível, Falando assim, clinicamente agora, alguns estudos em alguns lugares usam a medicação, pode ser hormonal, hidroxiprogesterona, que é uma castração clínica,
né? Alguns países têm isso, né, de dar hormônio, ou outros remédios, como os remédios de ansiedade e depressão, às vezes diminuem um pouco a libido, né? Um efeito colateral que é muito comum dos meus pacientes comentarem, mas que para quem tem essa doença, diminuir a libido vai ajudar, né? Então existe tratamento, tem como melhorar. Agora, ficar calado ou ficar questionando a vítima, né? Principalmente quando é criança, né? Se você não prestar atenção nos seus filhos, se eles mudam de comportamento, se eles têm alguma mancha, alguma coisa que não tinha antes e começa a apresentar, né, começa a ser agressivo, começa a ir mal na escola, começa a se isolar, não quer mais brincar. Isso são sintomas de que pode ter por trás uma doença, né, e pode ter por trás um trauma desse, que a criança não consegue falar, porque é muito comum quando o abusador chega na criança, ele fala, se você contar para alguém, eu vou matar sua família, eu vou fazer isso, isso, isso. E a criança, como ela não tem muito discernimento, ela realmente fica cativa daquilo, né? E é por isso também que abusadores aleatórios, né, na rua, no Uber, no metrô, são raros. Acontece, tem que estar sempre com cuidado, mas a maior parte dos abusadores são pessoas próximas da família ou familiares, né? Que nem no meu caso, que foi de familiar. E os meus pacientes, a maioria que contam também, era um amigo da família, era o próprio pai, né, o irmão, o primo. Então isso, a gente não pode esperar ver a cara de quem vai fazer uma coisa dessa. Porque principalmente se a pessoa for um pouco sociopata, que nem eu estava comentando, né? Alguns não são só pedófilos, né? O problema não é a atração pela criança, o problema é essa coisa do poder, né? Então, assim, se a pessoa é muito narcisista, vive normal, ninguém vai nem desconfiar. Só que ela é cheia desses traços antissociais. Porque na frente de todo mundo é aquela pessoa que é super legal, que é super gente boa, que faz amizade com todo mundo, que ajuda todo mundo, é super prestativo. E dentro de casa provoca a violência. E não só a violência sexual, né? Porque quem é antissocial, dentro de casa, pega um Cristo e aí tudo é aquele Cristo. Que nem as mães narcisistas, tem o filho preferido, que é tudo lindo, tudo dele é maravilhoso, e tem o filho que é o ruim, que tudo dele é imprestável, que tudo é culpa dele. Então, são comportamentos doentios. E a gente, se a gente cresce numa família assim, a gente não tem como não adoecer. O que a gente pode fazer é olhar para essa nossa dor, olhar para esses nossos traumas, procurar ajuda, falar com quem vai saber ouvir. Você fala, mas eu não tenho dinheiro, para fazer uma terapia. Procura as ONGs. Tem ONGs que tem advogado, tem ONG que tem terapia. Então, o lugar para ser acolhido é esse, de pessoas que vão falar a sua língua. Não adianta que você ache que se você for falar para sua mãe, para sua avó, elas vão te acolher nessa dor, porque talvez elas passaram por uma dor parecida e é tão doloroso para elas que elas não conseguem olhar, entende? E aí você vai se sentir o quê? Nossa, mas então será que foi eu mesmo que errei? Nossa, mas será que eu não devia ter falado? Você precisa falar no lugar certo, né? Ou você procura pessoas especializadas nisso, pessoas que já passaram por isso, porque tem também vários grupos, pode entrar num grupo, né, de ajuda, pode fazer terapia comunitária, que as histórias são muito semelhantes. É que nem quando a gente está dentro do AA, do NA, as reuniões, a gente escuta o outro falando do problema dele, a gente identifica a nossa doença e a gente fala que a doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. Então você poder falar num lugar acolhedor, num lugar adequado, é isso que vai poder te ajudar. Esconder, achar que tem que aguentar, achar que é isso mesmo, essas coisas são as visões, né, que infelizmente nossas mães, nossas avós tiveram, né? E você que é homem, é mais difícil ainda. Tenho vários pacientes homens que também sofreram abuso. E para o homem ainda tem essa questão da homossexualidade, né? Então o medo de falar, o medo de procurar ajuda é muito maior. E não devia ser assim, porque
quem fez a coisa errada não foi a gente que é vítima. Não estou querendo também, né, colocar a vítima num pedestal, porque se a gente começa a se achar vítima, mas isso é porque não quiser comigo, mas eu sou assim por causa disso, a gente também não vai para ação, não vai para um lugar onde a gente possa se ajudar. A gente tem que ser colocado como uma vítima, mas a gente tem que agir. Não adianta só deixar achando que eu vou ter uma reparação. Não vai, sabe? Esperar que a família vai reconhecer que o fulano que é do mal e eu que sou do bem, porque também não é uma guerra assim, né? E a gente não muda o que já aconteceu, já foi. Aquela dor, a gente pode ressignificar ela, pode se empoderar dela, porque se a gente está aqui, se a gente passou por isso e a gente ainda está aqui, a gente é sobrevivente e a gente é capaz de qualquer coisa. Então, esse era o recadinho que eu queria dar hoje, sabe? De que são coisas diferentes, a violência sexual abrange diversos tipos de violações, né, dos direitos sexuais das pessoas, e isso inclui os assédios, inclui a exposição à nudez, inclui o próprio abuso, né, que é quando a gente fala principalmente de crianças e adolescentes, né, e o abuso não é também só quando existe o estupro. O abuso pode ser você tirar foto da criança, você fazer a criança se masturbar, ou você masturbar a criança, ou fazer sexo oral, tudo sem o consentimento do outro, já é uma forma de abuso, né? Só que no caso de menor, já é um estupro, porque ele não teria a possibilidade de consentir ou não, né? Que é a mesma coisa de quando a pessoa está bêbada, né? Está drogada ou com qualquer coisa que altere o nível de consciência dela. Se ela não pode ter consciência bastante para dizer sim ou não, é a mesma coisa de quem tem menos de 14 anos. É considerado um estupro, qualquer ato sexual com essa pessoa. Então, como é carnaval, divirtam-se, aproveitem. Eu não bebo mais, mas para quem bebe, cuidado, porque realmente as violências acontecem e não é culpa da vítima. O recado que eu tinha para dar hoje era esse: busque ajuda onde você vai ser ouvido de verdade, onde você vai ser acolhido, porque as pessoas que não vivenciaram isso, as pessoas que não conhecem alguém que vivenciaram isso, muito dificilmente vão poder te dar qualquer tipo de ajuda. No máximo eles vão falar assim: mas fica longe então, depois você esquece. Não é assim, não é assim. Então, desejo a todos uma boa terça-feira de carnaval amanhã e muita luz para todo mundo. Um beijo.